Êxodo 24, verso 3, fala da aliança. Deus faz uma aliança com Israel. E quando Deus termina de propor a aliança com Israel, o povo responde: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Não parece com aquelas vezes que você diz: pode contar comigo, e depois não faz? Senhor, agora eu vou viver uma nova vida, contudo não há êxito. Vamos recapitular a lição e aplicar cada dia da semana. Não saia daí, daqui a pouco, depois da vinheta, vamos nos falar. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Estamos na recapitulação da lição Aliança e Modelo. A lição que estudamos durante toda a semana. E a gente pode extrair aqui alguns princípios, alguns pontos muito importantes para aplicar na nossa vida e na nossa jornada espiritual. A minha proposta é toda sexta-feira fazer um apanhado geral do que a lição quis dizer cada dia da semana. Cada dia a gente comenta a lição do dia e na sexta recapitula toda a lição. Na recapitulação dessa semana, a lição de sexta-feira, que é, aliás, de sábado à tarde, a Bíblia revela que Deus é o Criador, Redentor do ser humano e Ele deseja habitar no meio do seu povo. Baseado em Êxodo 25, verso 8. Me fará um santuário e eu vou habitar no meio deles. Que coisa maravilhosa, né? Deus quer habitar conosco. Isso demanda aliança e relacionamento. Deus quer se relacionar com o ser humano, Deus quer ter intimidade com a gente. E é isso que o santuário, o modelo que Ele pediu para copiarem, as cerimônias do santuário, o sangue da aliança, e mesmo inclusive o sábado, descanso no sábado, aponta então para uma realidade maior. Deus deseja transformar o nosso coração, Deus deseja viver conosco e Deus deseja capacitar e andar para andarmos nos seus caminhos. Maravilhosa lição. Então, nessa sábado à tarde, a lição pinta esse quadro. Nós, na semana, fomos confirmando toda a questão da aliança, confirmada com o sangue do bode, sangue de novilha, no caso, de boi. E vamos, então, aplicar isso na nossa jornada. Na lição de sábado, o verso para memorizar foi o Êxodo 24, 3. Então Moisés veio e relatou a todo o povo as palavras do Senhor, todos os estatutos. Todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Quando a gente entra na lição do domingo, nós encontramos aqui o livro e o sangue. E o texto central é Êxodo 24, verso 7. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então a aliança lá no Sinai foi confirmada com a leitura das palavras, da palavra de Deus, e com a aspersão do sangue numa bacia. O sangue, metade do sangue era aspergido sobre a cabeça do povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo, pelo sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, o povo poderia permanecer fiel. Qual a aplicação para a nossa vida hoje? A obediência não nasce de nós mesmos, mas da graça de Deus em nosso coração. Hoje nós precisamos renovar essa aliança com o Senhor, pela sua palavra, pela oração e pela dependência do sangue do Cordeiro. Não existe salvação sem um comprometimento da nossa parte. Deus opera tudo
Até o desejo de se comprometer com eles vem do Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Na lição de segunda, o pão e o cálice. Texto central é 1 Coríntios 11, 26. Aquele texto clássico que a gente conhece do apóstolo Paulo. Todas as vezes que comerdes do pão e todas as vezes que beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor, ela lembra então essa nova aliança estabelecida pelo sangue, pelo sacrifício. A primeira aliança se estabelece no Sinai, com o sangue aspergido sobre a cabeça do povo e a leitura do livro. E a segunda aliança, diretamente pelo sacrifício do Filho de Deus. Não é apenas ritual, mas um encontro real com Jesus. Participar da ceia deve nos levar a ter uma vida de gratidão, uma vida de santidade, uma vida de testemunho, porque a gente vai se empoderando, nós vamos anunciando a morte de Cristo e vivendo e proclamando a sua volta. Olha que maravilha! A ceia é um participar do dia da crucifixão do Senhor. Na lição de terça-feira, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, aqueles que tiveram o privilégio de ir lá na montanha adorar a Deus, ouvir a voz de Deus, ver a Deus, assentar-se à mesa com Ele, esses dois trouxeram um fogo estranho. E o Levíticos 10, 2 fala: por causa do fogo estranho, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que nós podemos aprender dessa lição? Não é porque eu estive na presença de Deus, na intimidade com Ele, que o passado vai me garantir o presente e nem o futuro. Nós temos que cuidar com a santidade que Deus requer, com a reverência e a obediência à sua voz e à sua palavra. No caso, aplicando para a nossa verdade hoje, realidade, o culto não é sobre preferências humanas, mas sobre honrar a Deus. Devemos buscar adorar em espírito e em verdade, com reverência e obediência à vontade do Senhor. Não desista do Senhor. Quarta-feira, um coração novo. Texto clássico de Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Qual o resumo que a gente pode ter da lição de quarta-feira? Obediência verdadeira só acontece quando Deus transforma o coração pela presença do Espírito Santo. E aí, isso não é uma mudança externa, mas é uma renovação interior. Hoje nós temos que pedir diariamente a Deus que troque o nosso coração de pedra por um coração de carne, coração sensível à sua voz, capaz de amar, de obedecer, com alegria ao Senhor. Quinta-feira, falamos sobre o santuário. O texto central, Êxodo 25, 8, me farão um santuário e habitarei no meio deles, no meio do meu povo. Certamente, esta passagem do santuário mostra o modelo do santuário vivo, onde Deus habita no céu, pois é aqui que nós temos a paz, ao buscar o Senhor, experimentamos pureza, adoração e missão. Vamos testemunhar que Ele está presente em nós. Nossa vida deve ser um corpo, o templo do Espírito Santo. E se Deus habita em nós, nossos lábios, nossos pensamentos, atitudes e palavras vão expressar isso. Aplique isso na sua vida e na vida da sua classe. E na sexta-feira, descanso no Senhor. Texto central, Êxodo 31, 13. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja,
sábado é um sinal da aliança entre Deus, entre o povo, lembrando santificação, e que a santificação vem dele. E o sábado é um memorial da criação e ao mesmo tempo da redenção. Guardar o sábado não é apenas parar de trabalhar, mas é experimentar o descanso em Cristo, renovação espiritual e reafirmar nossa aliança com o Salvador. Em síntese, o resumo da lição da semana: a aliança sempre vai apontar para um relacionamento com Deus. Como é que vai o seu relacionamento com Deus? Você tem experimentado a presença de Deus? Tem ouvido a sua voz? Tem falado com Ele? Tem lido a palavra? Tem testemunhado dele? Lembre que aliança tem a ver com o testemunho também. Que Deus o ajude, que a lição possa ter sido útil e prática para a sua vida. Compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal deixando o seu comentário. Vamos orar. Bom Deus, nos ajude a viver e praticar as verdades da lição dessa semana em nossa vida, diariamente, no preparo para a volta de Jesus. Em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?